leitura da palavra de Deus, capítulo 1 de Colossenses. Paulo escrevendo os Colossenses, capítulo número 1, leremos a partir do verso 15. Domingo passado à noite ouvimos aqui uma mensagem maravilhosa da palavra de Deus, uma mensagem bíblica, baseada em Efésios 2, o tema da campanha, a divisa, melhor dizendo, da campanha de missões estaduais, celebrando a reconciliação. E hoje eu vou dar sequência àquela mensagem do pastor Kleber, trabalhando o mesmo tema sobre reconciliação, mas a partir do texto de Colossenses, capítulo 1. Versos 15 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Prezados irmãos, conforme vocês já têm percebido, celebrando a reconciliação é o tema da campanha de missões estaduais para este ano. O tema levanta uma reflexão sobre algo que nós passamos mais a enfatizar aqui, pelo menos em Pernambuco, no ano passado, quando o tema também foi sobre reconciliação. Normalmente, na nossa forma de evangelizar, na nossa forma de pregar a palavra de Deus, sempre dizemos que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do seu pecado. Ok? Beleza? Verdade? Ok. Mas nunca trabalhamos a questão em termos de relação, em termos de reconciliação. O texto aqui diz que antes nós éramos inimigos, né? Criaturas de Deus, sim, mas inimigos. Ok? E que fomos reconciliados pela ação graciosa de Deus em Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, o sangue de Jesus foi a paga para selar esse retorno a uma relação entre Deus e os seres humanos que estava rompida pelo pecado. Portanto, essa é uma forma diferente de falar sobre a mensagem da cruz. Podemos usar, por exemplo, o nosso modelo humano. Vamos pensar um pouco, você, se está vivendo um momento como esse, se já viveu um momento em sua vida onde você teve uma relação rompida com alguém muito querido, muito próximo, e que talvez até hoje esteja assim, sem resgatar esta relação. Ou você que já viveu uma relação desgastada, uma relação que foi rompida, mas que foi também depois resgatada, simplesmente pelo fato de que vocês começaram a conversar e confessar os erros um para o outro, e conseguiram retomar esta amizade. É muito bom, não? Por que não falar sobre Jesus assim? Em termos de reconciliação, em termos de resgate. Chegou o Felipe ali com o Márcio, graças a Deus, né? Que boa notícia, né? Do hospital direto para o culto,
Eu nunca vi isso na minha vida. Glória a Deus. Nós oramos aqui por vocês, não só pelo Felipe, mas pela família também. Glória a Deus. Meus queridos, eu descobri algumas coisas quando estava lendo esse texto, não é? A primeira delas são os que eu chamo de paradoxos da fé. Segundo, a afirmação constante da soberania de Deus em Cristo Jesus. E a terceira, Jesus é o centro do texto. Pode ler aí de novo, faça uma visão aí nesse texto e veja. É soberania o tempo todo, falando sobre Deus. Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por causa dele, tudo é dele e volta para ele. É fantástico isso também. Jesus é o centro do texto. E quando falo de paradoxos da fé, eu queria que você percebesse aí, acompanhando comigo, o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Então você tem aí um paradoxo, uma afirmação aparentemente contraditória na mesma sentença. Imagem e é invisível. Ele é ao mesmo tempo imagem, mas também é o Deus invisível. Ele é a possibilidade de conhecermos Deus através de uma imagem. Que imagem é essa? Ele, o corpo, né? Uma imagem física, palpável. O verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, céu e terra. Veja o paradoxo, né? Veja o distanciamento. Tudo é unido, né? As extremidades são unidas por intermédio de Jesus Cristo. As coisas mais difíceis podem ser unidas por intermédio do poder de Deus em Cristo Jesus. As visíveis e as invisíveis. Ele está falando aqui dos poderes espirituais, chamados de invisíveis, como anjos, né? Principados, potestades, mas também as visíveis, ou seja, aqui os nossos olhos alcançam, quando olhamos, por exemplo, o nosso próximo. Né? Criação de Deus. Quando olhamos a natureza, coisa linda. Paradoxos, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Veja que coisa interessante, você tem esse antes que chama, que convoca você para a eternidade, e tem também subsiste, que traz essa ideia desta vida, que rola de acordo com o tempo, dessa vida que acontece de acordo com o tempo. Tudo é dele, é por ele que tudo subsiste, e ele também, ao mesmo tempo, antes das coisas, é um Deus eterno, mas é um Deus também do tempo, do espaço. Verso 18, outro paradoxo, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então você tem aí um cabeça desse corpo, né? Ele é cabeça, mas quem é o resto? O que é o resto desse corpo? Igreja. Percebe? As pontas, os extremos. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Você tem aí essa divindade, ou seja, o princípio, o primeiro, o primogênito, mas dentro que os mortos. Então você tem aí um outro extremo. Você tem essa, vamos dizer assim, essa coisa linda dessa soberania, você tem essa coisa linda dessa plenitude, mas tem também a morte, que é colocada aqui como sendo um possível impedimento. Mas não, o que nós temos aqui na verdade é o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer isso aí? Paulo certa vez disse que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Provavelmente ele estava se referindo aos irmãos que já passaram desta, né? Os irmãos que já foram promovidos, como diziam os antigos, né? A glória, né? Assim que a gente dizia antigamente. Os irmãos que já não estão mais entre nós. E por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Que primogenitura é essa? É porque a ressurreição de Cristo é a garantia de que esses nossos irmãos, dos quais o Paulo falava, o primogênito dentre muitos irmãos, o primogênito dentre os mortos, é a garantia de que nós também teremos uma ressurreição à semelhança do Filho de Deus. Ele haverá de nos ressuscitar, evidentemente, os que não ficarmos vivos para a vinda de Jesus. Porque os que ficarem vivos serão
arrebatados, nos diz a palavra de Deus. Ele tem a primazia em todas as coisas. Veja que coisa incrível, primazia, todas as coisas. Ele está aqui como o primeiro e as demais coisas estão do outro lado, mas de tal forma que um encaixa no outro. Veja que coisa interessante. Tem uma relação no verso 19 com o verso 20. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E no verso 20 diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Temos divindade, plenitude, exuberância, eternidade. Mas temos também o sangue que rola dentro das veias do Filho de Deus. O sangue que rola em uma cruz maldita. Rude cruz, como diz a canção. Que coisa incrível é o mistério de Deus em Cristo Jesus. Como poder compreender isso? Senão pelos olhos da fé. Meus queridos, esse texto é rico, esse texto é incrível. Esse texto fala da relação de Cristo com Deus. Lá no verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Nós, seres humanos, também somos assim chamados, imagem e semelhança de Deus. Entretanto, não somos a imagem. Nós somos uma imagem e uma semelhança de Deus. Mas Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. E isso faz diferença para nós. Georg Forrer, que é um autor que eu gosto muito da teologia do Antigo Testamento, ele dizia no seu livro, ou diz, no seu livro sobre teologia do Antigo Testamento, que Deus não quer que sejam feitas imagens dele. Aliás, o primeiro e segundo mandamento nos ensinam isso. Não devemos fazer imagens de Deus, muito menos adorá-las. Por que Deus não quer isso? Porque Ele já tem uma imagem na qual quer ser reconhecido. Ele tem uma que criou lá atrás, chamada ser humano. Eu posso olhar para você aqui agora e ver como Deus é gracioso e conosco. Foi criado o homem, a sua imagem e semelhança. Mas Ele tem a imagem principal. Jesus, o justo. E o justo que morreu pelos injustos. É nesta imagem que Ele quer ser adorado. O Jesus que se faz presente em nosso meio. Estou aí com vocês, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome. Esse texto também, irmãos, fala da relação de Cristo com a criação. Está no verso 16. Nele foram criadas todas as coisas. O céu, a terra, as visíveis e as invisíveis. E é interessante que não é só nele que foram criadas as coisas. Veja lá embaixo, no finalzinho do verso 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele, percebe? Não é nele foram criadas só, mas ele cria também e tudo volta para ele. É para ele. Deus em Cristo e Cristo em Deus. Que coisa linda, maravilhosa. Esse é o Deus que adoramos. Pessoa de Jesus Cristo. Seu Espírito Santo está conosco nesse momento. Amém, digo isso. Não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida sobre isso. O texto fala do verso 17, a relação de Cristo com o tempo. Ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste nele. Irmãos, nós já estávamos nos planos de Deus. A palavra fala sobre a eleição dos justos. Deus, lá, antes de todas as coisas, já tinha o seu CPF. O CPF da alma gravado no coração dele. Ele te amou. O eterno amor te atraiu. Com a benignidade dele também fez isso. Você disse, eu quero, Senhor. O Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir, abrir a porta, Deus entra. E ceia com ele, janta com ele.
e ele com Deus. Foi assim que aconteceu com você. Isso não aconteceu ainda com você? Por que não? Qual é a resistência? O que falta para receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Tudo nele e por ele. Esse Deus do tempo, que está antes do tempo no tempo e continuará depois do tempo. Do tempo do nosso relógio. E assim seremos também, irmãos. A relação de Cristo com a sua igreja, verso 18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, diz o texto. Existe uma igreja, irmãos, que está aqui no bairro de Parnamirim, conhecida como Igreja Batista da Jaqueira. E essa igreja é a igreja de Jesus. Mas tem uma igreja que esses olhos não alcançam. Essa é a igreja daqueles justos de todos os tempos, de todas as bandeiras espirituais, religiosas, cristãs, sem denominação específica, que disseram sim a Jesus. E também de todos aqueles que ainda vão para a glória. Essa igreja, na qual ele é primogênito de todos os mortos. Fazemos parte dela também. Você faz parte dela? Amém? Amém. Graças a Deus. Ele é o cabeça. Meus queridos, não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Quando o assunto é pregação, palavra de Deus, quando o assunto é trabalhar a igreja de Cristo, temos que seguir a sua palavra. Cabeça é Ele. Não podemos relativizar a sua palavra. Não podemos dizer o que a Bíblia não está dizendo. Não podemos dizer que a Bíblia está dizendo uma coisa que não combina com a própria palavra, com a natureza santa da palavra de Deus. Ele é o cabeça do corpo e não nós. Muitas vezes a gente inverte isso. Meus queridos, o texto fala da relação de Cristo com a sua própria divindade e humanidade. O verso 19 e o verso 20, quando a gente estava analisando o paradoxo entre plenitude e sangue da sua cruz. Isso só é possível, meus queridos, compreender de forma espiritual. Como compreender uma pessoa que chega nesse mundo, que sofre, que morre pelos nossos pecados, mas que ao mesmo tempo, João dizia assim, o Verbo era Deus. Ele estava desde o início e depois se fez carne e habitou entre nós. Mas o Verbo era Deus. Este que morreu na cruz. Este que fez a paz. E aqui é que entra, meus queridos irmãos, a relação entre Jesus e aqueles a quem ele veio salvar. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja, a salvação é um processo que envolve toda a criação, irmãos. A palavra de Deus fala que a natureza será redimida, que a natureza geme com dores de parto por causa do pecado da humanidade. Essa natureza também é de ser redimida da maldade do ser humano. Está aqui em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, Colossenses fala todas as coisas reconciliadas, quer sobre a terra, quer nos céus. Coisas, toda a criação, meus queridos irmãos, está aqui. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que a natureza geme, que a natureza sofre. Isso é uma teologia da ecologia. O que acontece com a natureza hoje é resultante do pecado
do ser humano. A natureza sofre também, por causa do pecado da humanidade. Não só os seres humanos, mas todas as coisas. Romanos capítulo 8, 20 e 22 diz Paulo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E continua Paulo em outra escritura, em Efésios 1:10, que o ministério da reconciliação deve tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Meus queridos, a salvação é muito mais ampla do que podemos imaginar, mas sem dúvida alguma que o grande objeto desse amor de Deus está aqui hoje. Você e eu somos objetos dessa ação graciosa de Deus. Mas como podemos falar sobre isso se ainda somos... Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser um bom pai, um bom filho, mas isso não diz respeito à sua relação com Deus. Pode talvez dizer respeito à sua relação com as suas potencialidades, com aquilo que você acha onde é bom e correto. Mas certamente que você ainda continua sendo pecador, ainda continua sendo uma pessoa que precisa da graça de Deus. Porque não é pelos seus méritos, não é porque você é uma boa pessoa, porque você também tem coisas que jogam contra você. Você tem aquele lado da maldade, não é? Aquele lado que só você sabe, talvez, os momentos em que ninguém te vê, onde você entra. Que bom que possa entrar em conflito com os seus próprios erros. Que bom ainda mostra que você tem a possibilidade de arrepender-se dos seus pecados. Portanto, somos inimigos de Deus na medida em que não só lá atrás, através dos nossos primeiros pais, caímos, pecamos e rompemos a relação com Deus, mas também enquanto insistimos em agir contra a vontade de Deus. Salvação diz respeito, portanto, à reconciliação. A reconciliação com Deus. E o objetivo final é, como diz o texto aqui no verso 22, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, esse corpo da cruz, mediante a sua morte, para apresentá-los. Vejam o que é, o texto diz sobre nós: apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É um vir a ser, irmãos. É um processo. Salvação começa lá atrás, na eternidade, e vai culminar na glória celeste. Ela começa lá na eleição e vai terminar na glorificação. Isso é salvação. Finalizando, eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 18, onde tudo que Deus fez com a gente, Ele quer que a gente faça com o próximo. Ou seja, Ele não só nos reconcilia consigo mesmo, mas Ele quer que a gente seja agente de reconciliação. Incrível, não? Não somos Deus, mas podemos ser agentes de reconciliação. Ele disse: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério de Deus somos nós os que temos que realizar. Não os anjos. Não os anjos. Não os animais. Não as árvores. Não o mar.
não principados e potestades. Nós, mortais como Isaías, o homem dos lábios impuros, que viu o Senhor, teve um encontro com Ele, o Senhor purificou, o Senhor capacitou, e disse depois: eis-me aqui, envia a mim. Nós, que assim seja, meus queridos, que possamos de fato abraçar esse ministério e celebrar, sobretudo, a reconciliação que temos em Jesus, porque isso não é coisa simples, é coisa profunda, maravilhosa, grandiosa, paga um alto preço. Custou, não foi de graça, é pela graça, mas não foi de graça, pago pelo sangue de um homem justo que morreu carregando o nosso pecado sobre si. Que Ele assim nos abençoe. Amém.